Graça e a paz, amém, queridos? Que bom estarmos aqui reunidos hoje, especialmente, né? Sempre é bom estar junto, hoje especialmente, lembrando o Dia das Mães. Então o ambiente está decorado a caráter. Mas de qualquer forma, normalmente está na Palavra de Deus antes, amém? Queria te chamar para abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Evangelho Lucas, o capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 26. Diz assim a Palavra de Deus. Lucas 21, o verso é o 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Te louvamos, Pai, e te agradecemos mais uma vez por toda a bênção derramada sobre nós, por toda a graça, por esse tempo de culto, por esse tempo de celebração, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, pelos louvores, pelas orações, pelas intercessões. Ó Deus, e nós agora te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração a tua palavra. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Ó Deus, cessa toda inquietação do nosso coração nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o nosso coração se acalme na tua presença. De tal forma, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e que essa palavra traga edificação, consciência, revelação e fé para a glória do Senhor e para a alegria nossa, teus filhos. É a oração que fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Hoje, pensando, na perspectiva, das Dia das Mães, apesar que a gente sempre fala, Dia de Mãe é todo dia, todo dia é dia de mãe. Se fosse só hoje o Dia das Mães, nós estávamos perdidos. Todo dia é dia de mãe. Hoje é dia de celebrar, de lembrar, especialmente, do Dia das Mães. E pensando nessa perspectiva, Deus colocou no meu coração essa palavra, me lembrando, algumas mães que são notáveis na Bíblia, várias mães são notáveis na Bíblia, mas ninguém foi tão favorecida quanto Maria, mãe de Jesus Cristo. Tanto que o anjo, quando sauda Maria, ele fala isso, que ela é favorecida. Verso 28, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Porque Maria foi escolhida dentre as mulheres daquela geração para trazer à luz o Filho de Deus, para marcar a história definitivamente. Maria ia trazer no seu ventre salvação. E isso é extraordinário. Uma jovem naquela região ali, muito jovem ainda, provavelmente, prometida em casamento para um homem chamado José. Ela recebe essa visita pela graça de Deus. Não existia nada em Maria que desse a ela o direito de ser mãe do Filho de Deus, Jesus, homem. Mas é a graça de Deus que visita Maria. Eu acho isso muito extraordinário, que a gente às vezes não consegue perceber a grandeza da graça de Deus, o que Deus pode fazer com pessoas comuns. Maria é uma pessoa comum. Maria é como qualquer pessoa da sua época, da sua geração. E Deus escolheu Maria para trazer Jesus Cristo
trazer salvação sobre o seu povo. Quando nós olhamos aqui o texto deixa eu marcado em Lucas, volta comigo lá em Mateus, capítulo 1 também. Mateus, capítulo 1, verso 18. Fala do nascimento. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não a deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, queridos? Tanto como o anjo aparece a Maria e fala para Maria, né, dessa graça extraordinária de Deus ter chamado ela para que ela trouxesse o seu filho, para que Jesus se manifestasse na história como filho de Deus. Também o anjo aparece a José e fala com José, porque José não entende o que está acontecendo. Porque ela era uma virgem, ele tinha desposado dessa virgem, não tinha tido relação nenhuma com ela, e ela se achava grávida. E ele resolve deixar ela secretamente, pensando que ela tinha traído ele. E ele não queria falar mal dela, ele preferiu desistir de tudo. Mas o anjo visita José e fala: ó, José, não temas receber Maria por tua mulher. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, verso 21, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Sabe, querido, eu acho isso assim tão extraordinário, porque José também é uma pessoa comum da tribo de Davi, e que não está entendendo o que está acontecendo. Desposar de uma mulher, mas Deus chama ele para trazer salvação. Porque Deus resolveu, naquele tempo, na história, manifestar a salvação através de seu Filho Jesus. Amém, querido? Era a promessa. A palavra falava lá, havia uma profecia muito lá atrás que falava: eis que a virgem conceberá e terá um filho. É impossível uma virgem conceber, a não ser por um milagre da graça de Deus. E ela concebe exatamente para trazer à existência Jesus, trazer salvação. E quando eu penso nessa perspectiva, né, da salvação, do que Deus está fazendo através de José, de Maria, pessoas comuns, como eu e como você, da maternidade de Maria, existe muita coisa que a gente pode aprender aqui através da vida de Maria. E existe um princípio, e é o princípio da maternidade. A gente poderia falar do princípio da paternidade pela vida de José, e a gente poderia falar do princípio da maternidade através da vida de Maria. Mas eu quero falar hoje, especialmente por causa do Dia das Mães, do princípio da maternidade. E quando Deus cria, a palavra fala em Gênesis que Deus criou homem e mulher, façamos o homem uma imagem da nossa semelhança. Deus está formando homem e mulher para revelar através da paternidade e da maternidade Ele mesmo, as virtudes de Deus, para revelar o Pai. Porque Deus desejava se revelar como Pai. Porque Deus, ele já era conhecido como Deus. Através das coisas criadas, as coisas revelavam a existência de um Deus. Não é possível parar e ver tudo que foi criado, ver a grandeza da criação, a complexidade da vida da criação, sem conceber que existe um Deus. Alguém criou isso. Isso é fruto de um Criador, que muitos chamam de outros nomes. Mas essa pessoa é Deus. Deus é Deus Criador. E Deus já vinha se revelando na história como Deus Criador. Mas Deus deseja se revelar como Pai. Na verdade, é o Deus que quer se revelar como Pai. É Deus colocando o seu poder para estabelecer uma família para si. E essa família seria estabelecida em Jesus. Porque quando Deus fala, façamos o homem mais dessa semelhança, esse homem, essa mulher, que a palavra fala que homem e mulher os criou, eles estão sendo criados em Cristo. Porque nós nunca viveríamos a plenitude daquilo que é ser homem, que é ser mulher, a plenitude da paternidade e maternidade, se não for em Cristo, se não for em Deus. É por isso que existe uma confusão tão grande hoje no mundo a respeito de ser homem e ser mulher.
Existe ideologia de gênero, existe muitas coisas, mas é falta da perspectiva, da revelação, do propósito de Deus na criação, quando Deus formou homem e mulher, e Deus forma homem para, através de homem, expressar de forma mais plena a paternidade, a mulher para expressar através da mulher a forma mais plena também da maternidade. E estabelecer uma família para si. Esse era o propósito criador. E em Maria está se cumprindo isso agora, de uma forma plena, porque vem Jesus para revelar o Pai e para revelar as virtudes de Deus, para estabelecer a família de Deus. É a possibilidade de gerar filhos para Deus. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Amém, querido? E a maternidade passa por isso. A maternidade precisa ser geradora de filhos de Deus. A maternidade precisa ser geradora de profetas, porque foi através de mulheres que creram, que entenderam a maternidade, que Deus levantou profetas. Quando nós olhamos a história de Ana, mãe de Samuel, nós vemos uma mulher desejosa da maternidade, uma mulher estéril, que não tinha filhos, mas que desejava cumprir o chamado da maternidade, que aquele chamado estava no coração dela, e ela gera um filho para Deus. Ela gera um profeta. Samuel é um dos maiores profetas. E a maternidade é essa perspectiva de gerar filhos para Deus, de manifestar virtudes. Sabe, querido, e é interessante porque quando nós pensamos também na questão de geração de filhos, Jesus não é filho biológico de José. Jesus é filho adotivo de José. José, ele não é o pai natural de Jesus. Ele é o pai biológico. Na verdade, Jesus, de certa forma, tem essa questão de ser um filho adotivo. Quando nós pensamos também na nossa vida em Cristo, nós somos filhos de Deus, amém, querido? Mas você é filho natural de Deus? Alguém aqui é filho natural de Deus? Qual que é o único filho natural de Deus? Jesus. Ele é o unigênito, filho de Deus. O único filho de Deus, filho natural de Deus. Nós somos filhos por adoção. Por adoção em Cristo Jesus, porque Deus resolveu nos chamar para filho, através de seu Filho Jesus Cristo, através do seu amor. Então, quando a palavra também fala aqui de maternidade, paternidade, está muito além da geração de filhos da perspectiva biológica, porque não é mãe somente quem gera filhos de forma biológica, mas mãe é quem ama, mãe é quem presta amor. Mãe é quem realmente, na verdade, acolhe, traz ao aconchego, dedica a vida, se sacrifica, porque muitas pessoas podem ter filhos, mas nem toda pessoa que tem filho, nem toda mulher é mãe. Mãe é uma dádiva de Deus, amém, querido? E para ser mãe, você não precisa ser necessariamente mãe biológica. E aí essa é a perspectiva da igreja. Amém, queridos? Porque a igreja precisa ser também esse lugar onde nós entendemos a maternidade e a paternidade como dom de Deus, em que a igreja precisa manifestar maternidade e que ela precisa manifestar também a paternidade. Amém, querido? Que nós somos feitos família de Deus. E aí nós precisamos ter essa consciência, tá? Porque o propósito da maternidade e da maternidade é que todo mundo tendo consciência do sentido da maternidade e paternidade seja uma pessoa saudável. Ninguém será uma pessoa saudável se não tiver uma perspectiva correta da paternidade e da maternidade, amém? Por isso que Deus nos cria e com o propósito de sermos criados e vivemos em família, porque a família é um lugar onde Deus ministra ao nosso coração identidade e também ministra destino e ministra também pertencimento. Tanto que quando ele traz seu filho Jesus, ele traz através de uma família. Irmãos, Deus podia trazer Jesus da forma que ele quisesse. Concorda comigo? Que ele era poderoso para trazer Jesus à existência nessa terra do jeito que ele quisesse. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus resolve trazer Jesus através da família. E isso tem um ensinamento muito profundo, muito importante, né, que nós precisamos aprender a respeito disso, né, dessa consciência da maternidade e da paternidade. E quando eu penso nessa questão da paternidade e maternidade, e quando você pensa aqui na perspectiva de Maria, né, tão jovem ainda, né, e recebendo essa dádiva tão extraordinária de ser mãe,
que é uma coisa que só se vive, né? Você precisa aprender a viver isso, viver a realidade de assumir alguém como filho. Enquanto não se assume um filho, você nunca entende a perspectiva da maternidade, seja um filho biológico, seja um filho adotivo. Essa perspectiva da maternidade e da paternidade, ela só acontece quando a gente de fato assume e decide em Deus cumprir esse chamado. E quando eu fico pensando nessa perspectiva da maternidade e o que acontece com Maria, fico pensando, irmãos, como é que foi a vida de Jesus logo no nascimento. As primeiras ministrações de Jesus. Você consegue parar para pensar Jesus como um bebê? Hoje, né, lá em casa, né, teve um almoço lá do Dia das Mães. Lá em casa, graças a Deus, está cheio de bebê, né? A família está aumentando e está chegando e tem mais bebê. Aí estava também a Patrícia com o filho dela, minha sobrinha, com uma bebezinha também. Estava lá a Ana Luísa, estava lá a Isabel. E eu fico pensando, gente, o tanto que bebê é abraçado e beijado. Você já percebeu? Tem um ser mais abraçado e beijado que bebê? Todo mundo quer pegar, todo mundo quer carregar, todo mundo quer dar um cheiro, né? Goiânia fala que quer dar um cheiro. Deixa eu dar um cheiro nessa criança. Não, mas é cheirosa. Aí beija, e abraça, e pega. Eu falei, gente, a Isabel se esbaldou hoje, porque foi de braço em braço. Eu não sei como é que a Mariana vai se fazer de amanhã para frente. Mas como é que é extraordinário, como é que Deus extraordinariamente nos faz nascer em família, porque uma criança quando vem ao mundo, primeiro o lugar que ela recebe é de aconchego, está no útero materno, é o lugar de aconchego, e quando ela nasce, a primeira coisa que a criança recebe é o quê, irmão? Abraço e beijo, é abraço e beijo. É tempo todo abraçado e beijado. Isso fala desse amor incondicional, porque eu fico pensando, eles não fizeram nada para nós. Eu falo, gente, a Isabel não fez nada para mim até hoje, mas como é que pode ter um amor desse? Como é que a gente ama desse jeito, não é assim? É um amor incrível. E você quer estar sempre abraçando e beijando, e aí isso precisa ser algo comum no meio da igreja, irmão, porque essa questão desse abraço, desse beijo, que é carinho, essa é uma perspectiva materna que os homens também devem expressar. Porque a maternidade não é só expressada através das mães. É claro que a mulher foi melhor dotada para expressar a maternidade, porque primeiro ela traz no ventre, e depois é ela que amamenta. Então ela oferece o seio e oferece o ventre, o contato físico. Onde é que a pessoa aprende contato físico, o bebê? Com a mãe. Existe um contato mais íntimo, gente, né, do que amamentar, do que trazer, né, no seio, trazer junto. Primeiro já trouxe no ventre, depois você está ali junto, aquele aconchego, toda hora está perto. Então, primeiro existe essa questão do carinho, desse afeto. E como isso é muito mais facilmente vivido pelas mulheres, Deus dotou as mulheres de carinho, de afeto, de aconchego. As mulheres têm muito mais condições de expressar, a mãe tem mais condições, mas a igreja precisa ser uma expressão de carinho, de aconchego e de afeto. Amém, querido? Quando você pensa em alguém que nasceu de novo, agora eu vou trazer para a perspectiva da igreja. Um bebê nasce, já vem no aconchego do ventre materno, depois do seio, do abraço, do beijo, do contato. Ele vem assim ao mundo. Quando nós pensamos nas pessoas que nascem de novo, elas precisam encontrar na igreja exatamente carinho, afeto, aconchego, abraço e beijo. Amém, querido? Tem gente que é meio durão assim para abraçar e beijar, né, irmão? Mas eu não estou falando isso como algo natural. Eu estou falando isso como virtude. Irmão, abraçar, beijar, ter carinho é uma virtude do Espírito de Deus. Amém, querido? Então Deus me deu a mim e a você essa capacidade de expressar maternidade e paternidade. E da maternidade, uma das marcas mais incríveis é esse aconchego, é esse carinho, sabe, essa virtude. Não como uma característica de alguns, que a gente fala assim, não, alguns são mais carinhosos. Não, irmão. Carinho é algo para ser desenvolvido e ser entregue. Você é uma pessoa carinhosa? As mulheres normalmente são. Algumas nem tanto, algumas são um pouquinho mais rígidas, né? Mas a maioria das mulheres são. Pensando em filho, então, nem se fala.
Mas agora eu estou pensando em relação aos irmãos, em relação à igreja, aos meus irmãos, às minhas irmãs em Cristo. Será que a gente tem essa facilidade, irmão, de beijo, de carinho, de abraço, de afeto? Precisamos desenvolver isso. Isso como uma virtude, amém, queridos? Porque isso é um valor. Carinho, afeto é um valor. Não é apenas uma característica comum, não, é um valor. É porque as pessoas têm valor para mim. Por que que uma mãe, querido, abraça tanto e beija tanto um filho? Por quê? Porque o valor é imensurável. Será que a gente consegue medir o valor de um filho, de uma filha para uma mãe? De um bebê? É imensurável. A mãe está pronta a se sacrificar pelo seu filho, porque o valor é imensurável. Uma mãe não para medir o valor do filho. Ela simplesmente tem um amor incrível por ele e faz tudo por ele. E por causa desse amor, desse valor, dessa importância, é que existe tanto beijo, é que existe tanto abraço. Amém, irmãos? Nós precisamos ser uma igreja que abraça e que beija. Amém, querido? Amém? Nessa perspectiva bendita de manifestar a virtude, de manifestar carinho, de manifestar o amor de Deus. Nós precisamos ter essa característica bendita da maternidade, que comunica o amor de Deus, o calor da presença, do abraço, do toque, da atenção. O filho, quando vem à luz, ele recebe uma atenção quase que inteiramente da mãe. Nos primeiros momentos de vida, nos primeiros meses, a atenção é completa. Mãe dorme quando dá certo, no começo, não é assim? Come quando dá certo. Entendeu? Ela faz as suas necessidades fisiológicas quando dá certo. Porque a atenção é para o filho, amém? Não é assim, irmão? É uma atenção incrível. Né? Existe um valor incrível. E nós precisamos transferir isso também para as pessoas que estão à nossa volta, né? De abençoar, sim, também. De receber as pessoas assim. A igreja do Senhor, ela precisa ser esse lugar de recebimento, de acolhimento, de afeto, de abraço e de beijo, amém? Queridos, quando o filho pródigo, lá em Lucas 15, que ele cai em si, que ele percebe o que estava acontecendo, porque ele vai para o mundo o despreza, ele vê o desprezo do mundo, porque quando acabou o dinheiro, o mundo desprezou ele. O mundo amava o dinheiro que ele tinha. Ele pegou a herança, os bens que tinha e foi embora, não foi? E disse que ele gastou. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigo, não tinha? Gente em volta, festa, parecia que todo mundo gostava dele, tinha afeto e carinho por ele. O povo tinha afeto e carinho, era pelo dinheiro que ele tinha. Quando acabou o dinheiro, acabou os amigos. E aí ele ficou sem nada, na miséria, e foi fazer o quê, lembra? Ele foi cuidar de quê? De porcos. E aí ele ficou vendo os porcos lá, e ele passando necessidade, ele ficou de vontade de fazer o quê? Comer comida de porco. E aí eu fico pensando que ele percebeu quanto ele era desprezível para o mundo. Foi uma constatação terrível. Mas existe um momento que eu acho que ele começa a perceber que o coração dele também era desprezível. Porque ele desprezou todos os valores, ele desprezou o amor do pai, ele desprezou o cuidado, ele desprezou o carinho, ele desprezou a atenção. E a história do filho pródigo é a história nossa, porque nós desprezamos o amor de Deus, nos perdemos, todos se desgarraram. Mas quando ele volta, e que ele cai em si, fala assim, vou voltar para a casa do meu pai, ele fala assim, pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele volta para querendo dar explicação para o pai, não é assim, irmão? O que ele recebe lá quando que o pai avista ele? Um sermão. Foi isso. O pai dá aquele sermão nele, foi assim que ele foi recebido com um sermão. Como é que ele foi recebido, irmão? Abraço e beijo. Amém? Que ele foi recebido com abraço e beijo. Porque enquanto ele queria se explicar, o pai queria dizer para ele o valor que ele tinha. Como é que o pai expressou o valor? Não foi com palavras. A palavra diz que o pai correndo o abraçou e o beijou. Amém, querido? A igreja precisa dessa perspectiva materna. A perspectiva materna também me lembra do acolhimento. Porque Deus, quando traz à existência seu filho na história, ele traz seu filho num ambiente de acolhimento, o acolhimento materno, o acolhimento da família, o aconchego,
é a comunhão. Sabe que de acolhimento me lembra de comunhão. Você acolher as pessoas no coração. As pessoas são acolhidas antes mesmo no nosso coração. E a maternidade tem muito a ensinar para mim, para você, como igreja. Amém, querido? A igreja precisa ser um lugar de acolhimento, onde a gente acolhe as pessoas no coração. Porque é ali que nós acolhemos nossos filhos. A mãe acolhe o seu filho primeiro no coração. E é por isso que ela se dá. É por isso que ela faz tudo em favor dele, porque primeiro ela acolhe no coração. Outra coisa que eu penso na perspectiva materna, que são virtudes que a maternidade ensina, é a questão do sacrifício, que é uma entrega incondicional. Toda mãe tem que renunciar muitas vezes. Ser mãe é renunciar. É impossível ser mãe e ser abençoadora sem renúncia. É preciso renunciar a muitas coisas, é preciso renunciar tempo, é preciso renunciar até o padrão estético do corpo. Numa sociedade que vive uma ditadura da beleza, em que existe um padrão secular de beleza, eu falei, esse padrão secular de beleza, ele trabalha contra a perspectiva da maternidade, porque o padrão de beleza é um certo tipo de corpo. E aí tem muita mulher que fala assim, mas então se eu for mãe, como é que vai ser? Porque pensa depois da dificuldade para voltar a ter o corpo. Nunca mais vai voltar a ter o corpo. Pode se aproximar, mas veja a dificuldade que existe. Mas para Deus, será que existe para Deus um padrão mais belo de mulher do que uma mulher que se acha grávida, não necessariamente trazendo um filho biológico, mas que tem um coração grávido da graça de Deus, que tem o desejo de abençoar, de trazer à luz um filho, seja de forma biológica, seja através da adoção? Esse é o padrão, porque Deus olha o coração. Olha só, irmão. O mundo olha a aparência. O mundo valoriza as pessoas pela aparência. Eu acho que isso precisa ser resgatado no meio da sociedade e a igreja precisa ser esse lugar onde o valor das pessoas não tem nada a ver com a aparência, em que a gente valoriza as pessoas por aquilo que elas são e que reconhece nelas alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O que é belo nas pessoas, meus irmãos, é a semelhança de Deus. Existe uma beleza infinita em cada homem e cada mulher, que é a semelhança de Deus. Todo homem, toda mulher foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O pecado pode macular isso de alguma forma, ele pode esconder isso de alguma forma, mas ele não pode roubar totalmente. Mas Deus pode trazer existência, a beleza de ser filho de Deus e de ser filho de Deus. Esse é o padrão estético do reino de Deus. É o padrão do coração. Deus ama corações assim. Deus ama corações ternos. Deus ama corações que estão dispostos a se sacrificar em favor do outro, de abençoar, que sacrificam tempo, conforto e que sacrificam direito. Hoje não vivemos uma sociedade, não, mas é meu direito, eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviu falar assim ou você já falou assim? Eu tenho o direito de ser feliz. É uma sociedade cheia de direito. Mas felicidade não é um direito, irmão. Não é isso. Felicidade, alegria é quando você cumpre um propósito. Ninguém vai ter alegria plena se não cumprir o propósito. E o propósito da minha vida e da sua vida passa pela maternidade, pela paternidade. Se a gente não viver a paternidade e a maternidade, a gente nunca vai saber o que é alegria plena. Porque isso é o propósito criador de Deus. E na paternidade e na paternidade, nós estamos revelando as virtudes de Deus. E nós somos criados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paternidade é uma virtude, maternidade é uma virtude bendita. Amém, querido? Amém. Quando eu penso também na questão da questão do sacrifício, eu fico pensando também que, além do sacrifício, existe um esforço. Existe uma característica bendita da maternidade, que é o esforço. Sabe, que é aquele esforço que você faz, aquele cansaço necessário para cumprir o chamado. Ninguém cumpre o chamado sem esforço. Existe graça, mas existe esforço. Se eu perguntar aqui para as mães presentes, vocês se esforçam para ser mãe?
Uh, certamente. Muito esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Significa o seguinte: existe graça, mas é preciso se esforçar. Ninguém vai ser um bom pai sem se esforçar. Ninguém vai ser uma boa mãe sem se esforçar. Nós não ministraremos a paternidade e a maternidade que há em Deus, que Deus confiou a nós sem esforço. É preciso se esforçar, amém, querido? E aí você pensa que na questão da maternidade, mães se esforçam. Existe um grande esforço. Paga-se um grande preço. E nisso as mulheres são exemplo, né? Que a gente olha às vezes as mães que têm filho, tem pouco tempo, os pais também não é muito diferente, mas na mãe normalmente é maior. Você olha nos primeiros semanas de pós-nascimento do filho, você fala, tá dormindo, filha? Aí o olho está fundo, porque está se esforçando, não tem tempo para dormir, não tem tempo para muita coisa, mas você continua naquele esforço. Lá na empresa, o Gustavo, ele foi pai recentemente, depois que nasceu a filha dele, que chama Helena. Aí ele chegou, depois de uma semana, né, que os pais têm 5 dias, né? É mais ou menos isso que tem, que a lei dá, né? 5 dias para os pais. Acho que agora é 5, né? 5 dias para ficar lá, bem pouco, né? Porque a mãe vai continuar os outros dias depois. Então você vê que a questão da maternidade é um desafio. 5 dias depois ele aparece na empresa, numa segunda-feira, aí ele fala assim, bom, tem um grupo lá nosso, né? Tem um grupo de WhatsApp lá do gestor, e fala assim, bom dia para quem dormiu essa noite. Porque ele não tinha dormido nada. Porque ele passou lá, a Helena estava com cólica. Ela estava chorando. E bom dia para quem dormiu essa noite. Na segunda semana, eu falei, e aí, Gustavo, como é que é? Você melhorou um pouco, mas ainda continua dormindo pouco. Eu falei, seus olhos estão dizendo, esforço, irmão, esforço. Mas é esforço por amor. É porque lá na casa dele tem uma pequena chamada Helena. E aquela Helena enche o coração dele de amor. Maternidade fala disso. Maternidade é bendita, maternidade é um privilégio, é uma graça de Deus. Eu oro para que as mulheres da minha geração, da nossa geração, entendam o chamado da maternidade. Se entreguem à maternidade. Busquem no coração de Deus a vontade de Deus para os seus filhos e consigam entender e ter a perspectiva correta que os filhos que nos foram permitido criar, na verdade, eles têm uma vocação profética. Sabe, querido, eu fico muito feliz quando eu vejo as crianças aqui na igreja, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas eu te digo sem medo de errar, e a história vai provar isso. No meio dessas crianças tem pastores, tem profetas, tem pastores, tem ministras do evangelho. No meio dessas crianças tem meninos que vão salvar a sua casa. Eles vão levar salvação para a casa deles. Você terá notícia de crianças que por causa da fé delas, a casa dela foi salva. Eu creio que Deus está levantando no meio das crianças, na nossa geração, homens e mulheres que vão salvar a sua geração, que vão ser profetas, que vão ser boca de Deus, que vão ministrar da vida de Deus. É um privilégio, é uma dádiva, é uma graça. Deus concedeu essa graça extraordinária. E o espírito materno, quando entendido e quando vivido na plenitude de Deus, ele é gerador de profetas. Profetas são homens e mulheres que falam da parte de Deus, que falam a sua geração e que trazem a palavra de esperança, trazem a palavra de reconciliação. Amém? Nunca pensemos que é pouca coisa gerar filhos e criar filhos. É algo bendito. Nós temos que falar, Senhor, o que está no coração do Senhor a respeito dessa criança? Mas também nós podemos falar, Senhor, o que está no coração do Senhor a respeito dos meus irmãos e das minhas irmãs? Me dá a graça de amá-los com o espírito materno e com o espírito paterno, para que a nossa relação seja abençoadora e que através da nossa comunhão ele seja capacitado e tenha conhecimento do amor de Deus e que ele seja um ministro e uma ministra de Deus, porque os ministros
e as ministras de Deus ministram amor. Amém? E mulher, maternidade, fala de amor. Deus extraordinariamente criou homem e mulher, mas capacitou as mulheres de forma especial para manifestarem essa maternidade bendita, de carinho, de afeto, de acolhimento, de sacrifício e de esforço. Amém? Louvado seja Deus pelas mães que estão aqui, pelas mães que talvez não estejam aqui, mas são mães que abençoaram o nosso coração, são mães que nos marcaram o coração pelo carinho, pelo afeto, pelo cuidado, pelo acolhimento, pelo sacrifício, pelo zelo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Maria não conseguia, tão jovem, perceber a grandeza daquilo que estava acontecendo com ela. Maria não tinha essa dimensão ainda. Mas Deus chama Maria e dá a Maria o privilégio da maternidade de ser mãe do Filho de Deus, daquele que traria salvação sobre a sua casa. E certamente isso foi enchendo o coração de Maria, quando Maria, no decorrer da história, ela vai percebendo o que Deus vai fazendo através do seu Filho Jesus Cristo. Mas certamente Jesus Cristo, ele viveu a experiência de nascer num lugar de amor. Ele viveu a experiência de um bebê muito querido, muito desejado, muito abraçado, muito beijado, muito celebrado, muito acolhido, muito cuidado, muito esforço ele viu ser feito em favor dele. Amém? Jesus viu isso. Ele experimentou disso. Amém? E nesse ambiente de amor, de graça, de entrega, de acolhimento, é que Jesus é preparado para o sacrifício. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. E esse sacrifício de Jesus era ímpar, porque ninguém poderia salvar o mundo dos seus pecados, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas Ele nos chama para viver a mesma experiência. Que os nossos filhos sejam como Jesus. Eles não se sacrificam dando a sua vida, mas eles se sacrificam entregando o seu coração. Que nós, pais e mães, sejamos instrumentos de Deus de tal forma que os nossos filhos encontrem sentido só numa coisa: entregar a sua vida para a glória de Deus. Que os nossos filhos vivam para Deus ser conhecido. Que os nossos filhos vivam de tal forma que a vida deles manifeste a virtude de Deus. E que o ambiente da casa e que o ambiente da igreja seja esse ambiente que ministra essas virtudes. A virtude do carinho, do afeto, do amor, do acolhimento, a virtude do sacrifício, a virtude do esforço em favor do outro. Amém? Vamos orar. Pedir que Deus ministre o nosso coração. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por toda a graça que recebemos da parte do Senhor, pelo chamado bendito, ó Deus, de sermos filhos de Deus, filhas de Deus. Ó Deus, mas também pelo dom da maternidade e pelo dom da paternidade. E hoje, especialmente, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo dom da maternidade, por todas aquelas mulheres que exerceram sobre a nossa vida esse dom extraordinário da maternidade, que nos abençoaram com seu carinho, que nos abençoaram com seu afeto, que nos abençoam com seu amor, que nos abençoam com acolhimento, que nos abençoam com seu sacrifício, com seu esforço. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos para também que a igreja entenda essa vocação profética, que é a vocação materna. Que a igreja seja lugar de acolhimento, que a igreja seja lugar de graça, que a igreja seja lugar de carinho, de lugar de afeto, lugar de aconchego, lugar de sacrifício em favor do outro, lugar de esforço para que o outro cresça, para que o outro conheça o seu chamado, para que possa viver a plenitude do chamado que nós temos, Senhor. Nos abençoa, Deus, com essa perspectiva da maternidade nas nossas casas, nas nossas famílias,
mas também, ó Deus, e sobretudo através da igreja, que é o corpo de Cristo. Ó Deus, que nossas crianças vejam em nós essa maternidade bendita, ó Deus, e recebam esse acolhimento, e que esse acolhimento, esse aconchego, esse carinho ministre ao coração dessas crianças, dos adolescentes, dos jovens, aquilo que eles são, filhos de Deus, e que eles sejam levantados nas suas gerações como profetas, homens e mulheres que falam da parte de Deus e que têm a palavra de vida eterna, a palavra da esperança, a palavra do Deus bendito, e que eles entendam que eles estão nessa terra enviados como ministros do Evangelho, para que essa geração não se perca, mas que essa geração seja salva pela vida de Jesus. Em nome de Jesus, ministra ao nosso coração. Pai, nós oramos para que o Senhor encha o coração de todas as mães de alegria. Em nome de Jesus, que elas consigam perceber, ó Deus, a graça confiada a elas, ó Deus, e que elas possam ainda viver mais plenamente esse bendito chamado da maternidade. Abençoa suas vidas, guarda seus corações, confirma o chamado em seus corações, ó Deus, e que pela graça elas possam viver a bênção da maternidade, e que pela graça, Pai, nós, Igreja do Senhor neste lugar, saibamos viver a bênção da maternidade. É a oração que nós fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém.